Bom, e a gente continua falando sobre os Estados Unidos, mas agora a gente chama a nossa correspondente internacional, que fala de Nova York, Mariana Jangiacomo. Mariana, aconteceu a primeira noite da convenção do Partido Democrata, né? Como é que foi? Exatamente, Kalina. Essa primeira noite ela reforçou o tom da campanha, que é de união contra Trump. Pouco foi falado sobre os detalhes das propostas de Joe Biden para a presidência, mas muito foi dito sobre a situação atual dos Estados Unidos e a forma como o presidente Donald Trump conduziu o país em meio à pandemia e lidou com os protestos contra o racismo e a violência policial por aqui. Essa primeira noite da Convenção Democrata contou até com a participação de políticos do partido do presidente, políticos republicanos, que querem tirar Trump do poder. Eles disseram que estão colocando o país acima do partido. Um deles, o ex-governador de Ohio, John Kasich, tentou a nomeação pelo Partido Republicano para concorrer às eleições em 2016 e ele disse que está colocando, então, o país acima do partido, que normalmente ele jamais faria isso, não apoiaria um candidato do Partido Democrata, mas que esses não são tempos normais. O senador Bernie Sanders também fez um discurso pedindo a união entre progressistas, moderados e conservadores para tirar Trump do poder, assim como a esposa do ex-presidente Barack Obama, Michelle Obama, que disse que Trump não é o homem certo para estar na presidência dos Estados Unidos. Esse evento de ontem também teve conversas ali ao vivo com pessoas comuns, população aqui dos Estados Unidos, pessoas que foram afetadas pela pandemia de alguma forma, incluindo um discurso impactante de uma moça cujo pai votou no Trump, era apoiador de Trump e morreu depois de contrair Covid-19 em um bar no Arizona, na época em que o Arizona começou a retomar ali as atividades comerciais. Essa moça disse que coloca a culpa da morte do pai no presidente Trump, também no governo do Arizona. Ela disse que o pai não tinha doenças pré-existentes, que a única doença pré-existente era acreditar no presidente Donald Trump. Então, esse foi o tom da primeira noite. Hoje tem mais, né? São 4 noites de programação online, todos discursos virtuais, alguns gravados, alguns ao vivo. Hoje quem fala é a esposa de Joe Biden, o candidato à presidência, Jill Biden, e também fala o ex-presidente aqui dos Estados Unidos, Bill Clinton. Kalina. Bom, e ainda falando sobre a pandemia, escolas, universidades estão interrompendo a volta às aulas presenciais por aí, né, Mariana? Estão sim, a mais recente é a Universidade da Carolina do Norte, que cancelou as aulas presenciais uma semana depois da retomada. O primeiro dia de aula foi no dia 11 de agosto. Isso porque aumentou muito a porcentagem ali dos testes positivos entre os alunos e entre os funcionários. Então, na primeira semana foram 2,8% de resultados positivos dos testes e agora esse percentual aumentou para 13,6%. Um distrito escolar no Arizona também cancelou a retomada das aulas presenciais antes mesmo da chegada dos alunos, porque os professores começaram a testar positivo para a Covid-19, porque é essa questão, né, Karina? Mesmo que o número de casos não suba, também existe a questão de professores, de funcionários. Às vezes, um professor que é diagnosticado com a Covid-19 ou um estudante força várias pessoas, vários alunos, vários funcionários a ficarem em quarentena, e aí não tem como a escola funcionar. É o que está acontecendo também em outros lugares aqui dos Estados Unidos, como a Geórgia, por exemplo, em que 3 escolas de ensino médio já cancelaram as aulas presenciais. Em uma delas, 1/3 dos alunos estava em quarentena por causa desses casos. E também em Nebraska, um distrito escolar cancelou as aulas por causa de 3 funcionários que testaram positivo e aí colocaram 24 pessoas em quarentena. Agora, Mariana, e essa onda de calor, hein, que está atingindo aí o oeste dos Estados Unidos? Está fora do comum? Porque costuma ser calor nessa época, né? Costuma ser calor, a gente costuma ver também os incêndios em florestas, infelizmente nessa época, naquela região ali oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, mas esse ano tá demais, Kalina. No Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, os termômetros marcaram 54,4 graus Celsius, um recorde. Pode ser a temperatura mais alta já registrada aqui no planeta Terra. Em 2013, os termômetros chegaram a marcar 54 graus nesse lugar, então agora a gente vê um aumento, né, um aumento pequeno, mas ainda assim um aumento. E no sábado, ali aquela região registrou até um firenado, que é um tornado de fogo, na verdade. Imagina só isso, Kalina. Foi um incêndio florestal que acabou se transformando ali em um redemoinho com potencial para um tornado. Então, um redemoinho com potencial para tornado de fogo. Imagina só isso, Kalina. Situação realmente complicada.
essa onda de calor deve continuar aqui pelo menos até hoje, depois deve começar a diminuir gradualmente. Assim a gente espera, né? Obrigada pelas informações. Mariana, a gente volta a conversar amanhã.